Olá, pessoal dos sétimos anos, tudo bem com vocês? E coisa boa, viu? Espero que estejam tudo bem e que vocês estejam estudando bastante. Nós sabemos que está todo mundo com saudade da sala de aula, nós também estamos, não é verdade? Mas em breve, muito breve, nós estaremos todos juntos. É só nós pensarmos que isso tudo vai passar e que, se nós fizermos a nossa parte corretamente, todos nós participando, todos nós juntos, isso tudo vai melhorar, tá bom? Sou o professor Hernani Freitas, como vocês já me conhecem, e também tive ajuda na elaboração do material pelo professor Felipe Reis, tá bom? Então, quero desejar a vocês uma excelente aula. Eu vou compartilhar com vocês aqui a matéria, tá? E nós vamos comentando um pouquinho, vou explicar um pouquinho sobre a matéria para que vocês façam as atividades. Seguem juntos o material, né? O material vai seguir juntos e com certeza vocês vão fazer as atividades muito bem feitas, vão tirar de letra, porque vocês são excelentes, vocês são muito bons. Beleza? Vamos lá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa atividade, né? A nossa aula dessa semana, tá bom? Então, a aula dessa semana, nós vamos falar um pouquinho das grandes navegações, porém, quando nós falamos das grandes navegações, deixa eu passar minha telinha para cá. Isso, fica melhor. Quando nós falamos das grandes navegações, nós só falamos de Portugal e da Espanha. Por quê? Porque Portugal foi o pioneiro, porque a Espanha chegou aqui também na nossa região, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, na Venezuela, né, no Peru. Então, nós falamos muito mais deles. Mas também nós tivemos outros países que se destacaram, né? Claro que posteriormente, primeiro foram os dois, né? Portugal, logo em seguida em Espanha, mas a Inglaterra, por exemplo, vai também fazer grandes conquistas, a França e a Holanda. Não é à toa que nós, se você souber falar o inglês, você sobrevive em qualquer parte do mundo, né? A língua mais falada é o inglês. A língua mais falada é o inglês no mundo todo, tá bom? Então, vamos falar então nessa aula sobre as grandes navegações, a Inglaterra, a França e a Holanda, tá? Na expansão marítima. Então, eu peço que vocês leiam em casa com bastante tranquilidade, leiam com bastante atenção. Vocês podem consultar também, vocês podem consultar também os livros didáticos de vocês, se vocês tiverem, vocês podem pesquisar no Google, vocês podem pesquisar em outros livros de história, de repente você tem outros livros lá, e todos os livros falam dessas grandes navegações, tá bom? O pioneirismo português começa em 1415, no século XV, né? Com a conquista de Ceuta, e uma cidade que era um grande entreposto comercial, né? O que é um entreposto comercial? É onde eles concentram as mercadorias para depois ser vendida, né? Ser distribuída para outros países. Então vamos ver na cronologia, né? Em ordem crescente, as descobertas portuguesas, as conquistas portuguesas. Logo em 1919, os portugueses ocupam a Ilha da Madeira, hoje uma ilha muito importante, né, na concepção do país ou do Estado português. 1431, Gonçalo Velho chega a Açores, e também hoje faz parte do governo português. 1434, o Cabo do Bojador é superado pelos navegadores, tá? E em 1444 é descoberto o arquipélago de Cabo Verde. Hoje é um país, e esse país de Cabo Verde fala-se português, né? O português de Portugal. É um português um pouquinho diferente do nosso português, mas dá para a gente entender tranquilo. 1471, os portugueses, já ia falando logo que era nós, né? Os portugueses ocupam as ilhas de São Tomé e Príncipe, tá bom?
1482, o navegador Diogo Cão, né? Não é Diogo Cachorro não, viu gente? Diogo Cão mesmo, é o sobrenome dele. Entra no Rio Congo e estabelece contatos com os territórios de Angola. E Angola que também se fala português. 1488, Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança, que era aquele cabo perigoso, né? Que eles tinham medo porque era águas rasas, né? Ele era Cabo das Tormentas. Aí ficou chamado Cabo da Boa Esperança porque ajudou os portugueses a chegar às Índias e buscar especiarias mais baratas, né? 1498, Vasco da Gama atinge Calicut, no oeste da Índia. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega à Terrinha Santa, né? A nossa casa, que é o Brasil, que teve vários nomes. Antes eles achavam que tinham chegado a uma ilha, mas chega aqui ao Brasil, né? Chega ao Brasil. E em 1500, Diogo Dias encontra a ilha de Madagascar. Não é aquele desenho não, tá? Mas aquele desenho lá também exemplifica alguma coisa. 1505, os portugueses assinam um tratado com o governante do Ceilão, hoje o Sri Lanka, tá bom? Em 1507, a ilha de Hormuz, atual Irã, é atacada por Afonso de Albuquerque. 1510 é tomada de Goa por Afonso Albuquerque. Em 1511, Francisco Serão aporta em Malaca, na Malásia. 1512 é chegada dos portugueses a Timor-Leste. Em 1543 estabelece relações comerciais entre portugueses e japoneses. Em 1557 as autoridades chinesas permitem os portugueses a ficarem em Macau, tá bom? Então as grandes navegações espanholas também foram muito importantes, né? Segundo nas grandes navegações feitas pela Espanha, quase 80 anos depois de Portugal, as expedições contaram com o apoio principalmente dos reis Fernando e Isabel de Castela, tá bom? O navegante Cristóvão Colombo pensava ser possível atingir as Índias, já que andando pelo oeste, Cristóvão Colombo já dizia que a Terra era redonda, a igreja ainda falava que a Terra era quadrada, então nos estudos que eles tinham, Colombo arrisca, né? E ele está correto, né? Então ele convence a rainha Isabel I e o rei Fernando de Castela a patrocinar. Então, em sua primeira viagem, Cristóvão Colombo desembarcou nas Bahamas, né, descobriu a América, mas Cristóvão Colombo não ficou sabendo que ele tinha descoberto um novo continente. Mas foi Colombo que descobriu a América. Eles chegaram no Havaí, né, nas Bahamas, e depois alcança, então, as Índias, né? A seguir, então, olha para vocês verem, eu não vou repetir todas, porque são muitas, então vai ficar cansativo o nosso vídeo, né? Então, 1492, Cristóvão Colombo descobre a América sem saber. 1502, León chega à Flórida. Em 1519, Fernão Cortés chega ao México, um dos conquistadores portugueses. 1531, Francisco Pizarro conquista o Peru, né? Em 1541, Francisco Orellana explora o rio Amazonas. Então, todas essas conquistas que vocês vão ler com carinho, todas essas conquistas foram feitas pela Espanha. Na sequência, nós temos também as navegações um pouquinho mais tardia, mas não menos importantes, que foi a Inglaterra, a França e a Holanda, né? O atraso na centralização desses países justifica essa expansão marítima, por quê? A Inglaterra e a França envolveram na guerra dos 100 anos entre as duas nações, né? Essa guerra dos 100 anos acontece de 1337 a 1453. E depois a Guerra das Duas Rosas, de 1455 a 1485. A França, no final, a França, no final do conflito com a Inglaterra, enfrenta um período de lutas ainda no reinado de Luís XI, né?
Os ingleses, durante o reinado de Elizabeth I, eles fazem grandes conquistas, né? Elizabeth I exalta, ela faz crescer a, as guerras, ela dá grandes vitórias à Inglaterra, né? E a Holanda, em seguida a Holanda, tem seu processo de centralização política atrasado por ser um feudo espanhol, né? Era um feudo da Espanha. Então ela demora um pouco mais a se libertar e entrar nessa expansão marítima, tá bom? As navegações inglesas, a Inglaterra costumava fazer saques ou pirataria, né? Pirataria aos navios, né? Mas, como eu disse para vocês, no final do século XVI, a Inglaterra faz grandes colonizações. No entanto, a Inglaterra, como eu disse para vocês, a língua que mais se fala no mundo é o inglês, né? Então, a gente já cogita que seja por causa da Inglaterra, não é verdade? As navegações francesas, né? Os franceses jamais aceitaram a divisão da América no Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo ou dividia as coisas encontradas entre a Espanha e Portugal, né? E aí eles vão fazer várias investidas. Inclusive, eles vão fazer investidas aqui no Brasil. Eles tentam, né, investir e tomar posse de alguns pedaços de terra aqui no Brasil. Pena que não conseguiram, né? E aí eles vão chegar ao Haiti, à Guiana Francesa, ao Canadá, à Lusiânia e vários outros lugares, tá bom? As navegações holandesas, no século XVII, eles fundaram a Nova Amsterdã, atual Nova York, porém seriam expulsos pelos ingleses um pouco mais tarde. No Brasil, né, os holandeses seriam rechaçados pelas tropas hispano-portuguesas e conseguiram se estabelecer no Caribe, construindo as Antilhas holandesas. Mas eles construíram algumas cidades aqui no Brasil, por exemplo, Recife, né? Então, os holandeses ajudaram bastante, lá com Maurício de Nassau. As consequências das grandes navegações foram muito importantes, né? As navegações fizeram com que a globalização acontecesse, essa globalização acontecesse e que o mundo ficasse mais conhecido, outras terras fossem conhecidas, outros continentes fossem conhecidos, né? Então, houve uma ampliação do conhecimento humano, da geografia da Terra, da revolução comercial, então tudo melhorou a partir das grandes navegações, né? Porque muitas coisas foram descobertas, muitas culturas, aí teve alguns pontos negativos, né? Que foi a invasão de algumas culturas, a destruição de algumas culturas, mas foi bem legal, tá bom? Então, ó, a seguir, quais são as principais mudanças com essas grandes navegações? Quando você faz algo diferente, tudo aquilo que você faz tem consequências, né? Não tem consequência? Então, nós temos aí essas principais mudanças, tá bom? A decadência das cidades italianas com o comércio, né? Veneza, Gênova, etc. e tal. A mudança do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o Brasil. A formação do sistema colonial ao invés do sistema feudal, né? Um enorme afluxo de metais para a Europa proveniente da América, tá? O retorno do escravismo em modos capitalistas e o eurocentrismo, hegemonia europeu, né? Desculpa aí. Os europeus achando que eles eram a última bolachinha do pacote, né? Achando que todo mundo tinha que fazer aquilo que eles queriam e que o mundo tinha que ser como eles idealizaram, né? Na verdade, nós temos que respeitar todas as culturas. Nós precisamos aprender a respeitar todas as culturas. E no Brasil, as nossas culturas são bastante diversificadas, tá bom? O processo de acumulação primitiva de capital, riquezas, né? E agora nós vamos colocar em prática, vocês vão colocar em prática aquilo que vocês aprenderam, tá bom? Vão responder as questões, vocês podem consultar aqui, ó, toda a matéria, né? Pode consultar o livro didático de vocês, que tem toda essa matéria. Então, ó, as grandes navegações do século XV, vocês vão responder questão número 1, questão número 2, questão número 3, 4, 5
vão ler esse trecho, essa entrevista, né? E responder também aqui o textinho abaixo. Aqui, ó, pesquise a respeito e faça um pequeno texto sobre o assunto, tá bom? Um grande abraço para vocês. Bom divertimento aí na realização dos seus trabalhos, né? Porque é fazendo que nós aprendemos. E qualquer dúvida, consulte o seu professor, tá bom? Um grande abraço do Hernani Freitas e logo, logo nós estaremos juntos novamente para mais algumas aulas, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.